Olá, meu nome é Natália Viana, sou a professora de português do EJA, do Centro Educacional Colômbia 2000. Hoje a gente vai fazer a correção da apostila do segundo ano, tá? Então, você, aluno do segundo ano da EJA, pegue esse material e vamos corrigir o capítulo 1 e o capítulo 2 do nosso livro, que foi matéria da nossa aula presencial, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem no capítulo 1, sintaxe, tipos de sujeito, e a gente tem aí o exercitando. No número 1 diz assim: identifique o sujeito dos verbos destacados de acordo com o seguinte código. Letra A, determinado simples, que é o sujeito escrito simples. B, determinado composto, é o sujeito escrito composto. Determinado oculto, elíptico, desinencial. O C a gente tem o indeterminado, o não escrito, tá? Não é indeterminado não, gente. No C a gente tem não escrito, oculto, elíptico, desinencial. E na letra D, aí sim, o sujeito indeterminado. Então, a gente tem essas frases: senhora, partem, tão triste, meus olhos por vó, meu bem. Aqui deve ser por vós. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem. Então, que tipo de sujeito a gente vai ter aqui? A letra A, B, C ou D? Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as pontas atadas uma a outra, moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Qual é o sujeito do verbo desciam-lhe? Quem é que estava descendo? Então, vamos ver. O primeiro, o sujeito de partem, é determinado simples, tá? Quem é que partem tão tristes? Meus olhos. Então, meus olhos, sujeito de partem. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as pontas atadas uma à outra, a moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Quem desciam-lhe? Os cabelos, tá bom? Males inevitáveis iam chover sobre mim. Quem ia chover sobre mim? Os males inevitáveis. A chuva chovia do céu e enegreceu os caminhos. Quem foi que enegreceu os caminhos? A chuva. Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Quem foi que quebrou a imagem? Eu. Como é que eu sei que sou eu? Pela desinência do verbo quebrei. Eu quebrei. Fabiano, sim, a Vitória. Os meninos iam à festa de Natal na cidade. Quem iam à festa de Natal na cidade? Fabiano, sim, a Vitória e os meninos. Então, a gente tem sujeito composto. Dizem que a máquina tem feito até milagres. Quem foi que disse? Alguém. Eles. Eu sei que são eles. Não. Então, aqui a gente tem sujeito indeterminado. Fecharam-me todas as portas abstratas e necessárias. O que me fechou? Todas as portas abstratas e necessárias. Então, o sujeito simples, tendo como núcleo portas. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. O que existe? Uma luz. Então, o sujeito simples, tá? Para a gente poder achar o sujeito, é só a gente fazer a pergunta para o verbo, como a gente fez aqui na correção do nosso exercício. Número 2. Indique se a palavra ser é pronome apassivador ou índice de indeterminação do sujeito. Aqui é fácil. A palavra ser vai ser pronome apassivador quando o verbo for transitivo direto. Verbo transitivo é aquele verbo que pede complemento, e direto porque ele não vai ter a preposição. O complemento não vai ser iniciado por preposição.
e ele vai ser índice de indeterminação do sujeito quando o verbo for transitivo indireto. Então, verbo transitivo, verbo que indica ação, pede por complemento. Indireto, porque esse complemento vai começar com uma preposição. Para a gente não trocar um ou outro, vamos aqui. Índices de indeterminação. Essas palavras começam com indireto, tá bom? Então, vai ser índice de indeterminação, o verbo transitivo indireto. Todo mundo com in, tá? Então, vamos aqui. Letra A. Compram-se títulos da dívida pública. Quem compra, compra alguma coisa. Veja que na pergunta do verbo a preposição não aparece. Então, na letra A, a gente tem o pronome apassivador, tá bom? Então, vamos ver aqui, o pronome apassivador. B, não se progride sem esforço. Quem progride, progride com ou sem alguma coisa. Então, esse sem é a preposição. Então, significa que o verbo progredir, ele é transitivo indireto. Então, é índice de indeterminação do sujeito, essa palavra ser aqui. Letra C, já não se vêem bons filmes como esse. Quem vê, vê alguma coisa. Não tem preposição, então é pronome apassivador esse ser. D, nas boas escolas visa-se a formação dos alunos. Esse A tem crase. A com crase é o A artigo mais o A preposição. Então, esse C vai ser índice de indeterminação do sujeito. Salvaram-se muitas vidas naquele terrível incêndio. Quem salva, salva alguém, alguma coisa. Então, salvou o quê? Muitas vidas, tá bom? Então, esse C é pronome apassivador. Insistiu-se muito naquela jogada. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Insistiu-se em quê? Naquela jogada. Naquela é a preposição em mais um pronome aquela. Então, é verbo transitivo indireto, então vai ser índice de indeterminação do sujeito. Tudo começando com in. Ainda se morre por amor? Quem morre, morre por alguma coisa. Então, esse por é proposição, índice de indeterminação do sujeito. Trabalha-se até altas horas naquela empresa. Índice de indeterminação do sujeito. Quem trabalha, trabalha até quando? Então, a gente tem esse pronome até aqui. Não se engana crianças com mentiras. Quem engana, engana alguém. Então, crianças, elas não são enganadas. Então, aqui, como eu não tenho preposição, a gente vai ter o ser como pronome apassivador. Número 3. Transforma as orações abaixo em orações sem sujeito, recorrendo ao verbo haver. O verbo haver, quando indica o verbo haver com sentido de existir, ele fica sempre na terceira pessoa, tá bom? Ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, tá? Terceira pessoa do singular. E quando ele fica na terceira pessoa do singular e tem o sentido de existir, como é o caso dessas frases aqui, ocorreram, existem, então a gente vai ter oração sem sujeito. Então, letra A, ocorreram manifestações contrárias às reformas anunciadas pelo governo. Vai ficar, havia manifestações contrárias às reformas anunciadas pelo governo. Troquei o verbo ocorreram
pelo verbo haver e o verbo haver, para poder ser oração sem sujeito, sempre na terceira pessoa do singular, tá bom? B, naquela região ainda existem grupos separatistas. Então, vai ficar naquela região ainda há grupos separatistas. Verbo haver com sentido de existir, sempre na terceira pessoa do singular. E quando tem esse tipo, quando tem esse tipo de frase com verbo haver na terceira pessoa do singular, a gente tem oração sem sujeito. Ocorreram muitos acidentes naquela rodovia. Havia muitos acidentes naquela rodovia. Não existiam lágrimas que o comovessem. Não havia lágrimas que o comovessem. No último concurso, ocorreram as desistências esperadas. No último concurso, havia as desistências esperadas. Não existem motivos para você rir daquela maneira. Não há motivos para você rir daquela maneira. G. Espera-se que não aconteçam novos ataques terroristas. Espera-se que não haja novos ataques terroristas. Então, aqui no número 3, a gente trocou os verbos destacados pelo verbo haver, para a gente poder transformar essas orações em orações sem sujeito. E para a gente transformar essas orações em orações sem sujeito, o verbo haver fica sempre na terceira pessoa do singular, tá? Número 4, elimine os pronomes destacados, tornando indeterminado o sujeito de cada uma das orações abaixo. E aí, para a gente poder ter sujeito indeterminado, o verbo ele pode ficar na terceira pessoa do plural. Então, alguém invadiu a casa durante a noite, a gente pode ter invadiram a casa durante a madrugada. E aí, quem foi que invadiu? Eles. Quem são eles? Não sei. Alguém. B, alguém roubou aquele banco em pleno meio-dia. Então, vai ficar, roubaram aquele banco em pleno meio-dia. Alguém criticou as novas medidas econômicas anunciadas pelo governo. Criticaram as novas medidas econômicas anunciadas pelo governo. Alguém deixou escapar um palavrão no auditório. Deixaram escapar um palavrão no auditório. Número 5. Assinale a oração na qual o sujeito é oculto. Letra A. Encontramos homens e mulheres famintos. B. Durante a noite, picharam a parede. C. Existem razões para incriminá-lo. D. Entraram o ministro e seus assessores. Ou a letra E. Haviam sido realizadas todas as provas dos concursos. A oração em que o sujeito é oculto ou desinencial é a letra A. Encontramos homens e mulheres famintos. Quem foi que encontrou? Nós. Como eu sei que é nós, pela terminação do verbo. Aí vem o 4. Em qual das orações abaixo o sujeito é indeterminado? Letra A. Nada o fará mudar de ideia. B. Contam-se 1000 casos sobre aquela moça. C. Os trombadinhas agiram rápido e levaram tudo. D. No meio da folia, levaram minha carteira. Ou a letra E. Não existiam motivos para tanta confusão. Sujeito indeterminado desgerado. No meio da folia, levaram minha carteira. Quem foi que levou? Não sei. Não sei, tá bom? Aqui na B, contam-se 1000 casos sobre aquela moça. Quem é que conta 1000 casos sobre aquela... Minto. Na letra B, conta-se 1000 casos sobre aquela moça. A gente tem como sujeito 1000 casos, tá? 1000 casos são contados sobre aquela moça. A gente tem o seu como pronome apassivador. Quando a gente tem pronome apassivador,
significa que o que vem depois é o sujeito, tá bom? Então, aqui, sujeito, 1000 casos. Nasceu, os trombadinhas agiram e levaram tudo. Quem foi que agiram? Quem foi que levaram tudo? Os trombadinhas. Então, aqui é sujeito simples, tá bom? Então, letra D, sujeito indeterminado, no meio da folia, levaram minha carteira. 6. Eis o que escreveu aquela moça magra. A gente tem aí o termo em destaque é o sujeito. Quem foi que escreveu? Aquela moça. Então, aí, sujeito. 7. Leia. Ana estava muito frustrada consigo mesma. Ela, que se achava a mulher mais forte para vencer as diversidades, percebeu que não tinha preparo para aquela situação. Ela nunca teve dúvidas de que era superior aos desencontros da vida, mas a verdade era que ela precisava de uma solução imediata. Quantas orações subordinadas substantivas estão contidas no texto acima? 1, 2, 3 ou 4? A gente tem 3 orações e eu coloquei aqui de amarelo. Primeira oração, que não tinha preparo para aquela situação. Segunda, de que era superior aos desencontros da vida. E terceiro, que ela precisava de uma solução imediata. Então, a gente tem 3 orações substantivas, tá? 8. Assinale a alternativa em que o pronome em destaque não exerce a função de sujeito simples. Ai, que eu não sublinhei, mas no livro o que está sublinhado é o você, tá? Então, combinam com tudo que você vestir. B, agora você quem decide seu futuro. C, você nunca mais vai trabalhar nessa cidade. D, versatilidade no tamanho que você esperava. Então, qual dessas opções o você não vai exercer a função de sujeito simples? Alternativa B de bola. Agora é você quem decide seu futuro. Esse você, ele não é sujeito, tá bom? Aqui do verbo. Próximo. Número 9. Assinale a alternativa que contém oração sem sujeito. Letra A. Ainda se vivia num mundo de incertezas. B. Havia 5 anos que Dona Felicidade o amava. C. Meu professor de análise sintática era o tipo de sujeito inexistente. Ou D. Tinha-se posto de joelhos com as mãos estendidas, parecia implorar piedade. Qual alternativa que a gente não vai ter sujeito? Alternativa B de bola. Havia 5 anos que Dona Felicidade o amava. Continuando. 10. Assinale o sujeito do verbo forjar no período abaixo. Chama a atenção das pessoas atentas cada vez mais o quanto se forjam nos meios de comunicação modelos de comportamento auge como modismos, lançados celebridades do momento. Então, qual é o sujeito do verbo forjar? Alternativa B, modelos de comportamento. É o modelo de comportamento que forjam nos meios de comunicação, tá bom? Número 11. Não se fazem motocicletas como antigamente. O termo destacado funciona como... Então, não se fazem motocicletas. Motocicletas, ele vai ser o quê? Objeto indireto, objeto direto, adjunta de nominal, vocativo ou sujeito. Motocicletas é o sujeito. Motocicletas não se fazem como antigamente, tá? E aqui na apostila repete o número 11. Então, a gente tem aí uma questão da ESA. Na frase, valeu a pena ter vivido até hoje. O sujeito de valeu é ter vivido a pena. Um chinês é sujeito oculto ou é sujeito indeterminado?
a palavrinha ter vivido. O que valeu a pena? Quem valeu a pena? Então, a gente tem aí o sujeito ter vivido, tá? Número 12. O C é índice de indeterminação do sujeito na frase. Não se ouviu o sino. B. Assiste-se a espetáculos degradantes. C. Alguém se arrogava o direito de gritar. D. Perdeu-se um cão de estimação. Ou letra E. Não mais se falsificará a tua assinatura. Então, no índice de indeterminação do sujeito, quando o verbo for transitivo indireto. Verbo transitivo é aquele verbo que pede complemento, e indireto porque vai ter a presença da preposição, tá? Então, gabarito do número 12 é a alternativa B. Assiste-se a espetáculos degradantes. E a gente tem a preposição esse A aqui. Próxima questão, número 13. Dê a soma das alternativas que apresentem sujeito indeterminado. Então, aqui eu tenho 1. Alugaram-se muitos apartamentos na praia. 2. Neste estado há muitos desempregados. 4. Ontem fecharam a loja bem cedo. 8. Trabalhou-se muito na última eleição. 16. Espera-se você no próximo feriado. 32. Duvidou-se de sua palavra. Eu vou ver aqui as alternativas que vai ter sujeito indeterminado e depois eu vou somar esses números, tá? Então, a gente tem aí o sujeito indeterminado em 4, 8 e 32. Ontem fecharam a loja bem cedo. Quem foi que fechou? A gente não sabe. Trabalhou-se muito na última eleição. O verbo trabalhar, verbo transitivo e indireto. E aí a gente tem a preposição na última eleição. Alguém trabalhou na última eleição. A gente não sabe quem. Duvidou-se de sua palavra. Alguém duvidou da palavra, de sua palavra, só que a gente não sabe quem é. E aí, se a gente soma 4 mais 8 mais 32, a gente chega ao número 44, tá? 14. Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. A gente tem uma oração sem sujeito, com sujeito simples e claro, sujeito oculto, com sujeito composto, com sujeito indeterminado. Aqui a gente vai ter sujeito simples e claro, tá? Na mocidade, o que haviam acontecido com esse lhe aqui, com essa pessoa aqui? Muitas coisas. Então, muitas coisas é o sujeito simples de haviam acontecido. 15. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. O sujeito dessa afirmação com que se inicia o hino nacional é alternativa A, indeterminado, B, um povo heróico, C, as margens plácidas, D, do Ipiranga ou é o brado retumbante? 15, alternativa, as margens plácidas. Quem foi que ouviram do Ipiranga? As margens plácidas. Então, as margens foi que ouviram, tá? 16. Nas seguintes orações, pede-se silêncio. A caverna anoitecia aos poucos. Fazia um calor tremendo naquela tarde. O sujeito se classifica, respectivamente, como... Letra E. Pede-se silêncio. O silêncio, ele é pedido, tá? Então, esse aqui a gente tem voz passiva. Vai ter como sujeito silêncio. A caverna anoitecia aos poucos. Quem é que anoitecia aos poucos? A caverna, sujeito simples. Fazia um calor tremendo. A gente tem o verbo fazer indicando o fenômeno da natureza.
um caso de sujeito inexistente, oração sem sujeito. Então, número 16, gabarito, letra E, tá bom? 17. Nas orações a seguir, a gente tem aí as chuvas abundantes, pródigas e violentas, fortes, anunciavam o verão. 2. Eu e você vamos juntos. 3. Vendeu-se a pá. O sujeito é, respectivamente, alternativa D, simples, composto e a pá é o sujeito de vendeu-se. Vamos agora no capítulo 2, que vai trabalhar os tipos de predicado. E aí a gente vai fazer os exercícios agora do capítulo 2. Então, o número 1, a gente tem assim: assinale as orações em que ocorre verbos de ligação e sublinhe o predicativo do sujeito. Eu só não fiz o primeiro, né? Ah, não. Porque o número 1 é assinale as orações em que ocorre verbos de ligação e sublinhe o predicativo do sujeito. Então, aqui em A, o tempo virou repentinamente. Esse virou não é verbo de ligação. Oi. Ele não indica estado, tá bom? Apareceu aqui. Na letra B, quem sabe o príncipe virou um chato. A gente tem o verbo virou, de ligação, indicando o estado, tranquilo. E o predicativo do sujeito, um chato. E aí a gente sublinha, tá? Na letra C, o candidato estava no gabinete do senador. A gente não tem estava sendo verbos de ligação, tá bom? D, para sempre fiquei pálido e triste. Fiquei, verbos de ligação. E aí a gente vai ter como predicativo do sujeito o pálido e o triste. E aí a gente sublinha. Letra E, a queima de fogos foi um grande espetáculo. O foi é verbo de ligação, uma vez que indica estado. E um grande espetáculo, predicativo do sujeito. F, eu sou internado no manicômio sem manicômio. Então, eu tenho o verbo ser como verbo de ligação e um internado, predicativo do sujeito. G, o papagaio vive bastante. Esse verbo vive é indicação. Aquela sala vive suja. Aqui o vive já indica estado. Então, vive vai ser verbo de ligação e o suja é a qualidade do meu sujeito. Então, ele vai ser predicativo do sujeito. A gente sublinha. E para o romano, o mundo dos prodígios ficava ao ocidente. Esse verbo ficar, ele não indica estado. Então, não é verbo de ligação. Questão de número 2. Indique se a função sintática é de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. E aí a gente viu em aula que o predicativo do sujeito é uma qualidade do sujeito, que pertence ao sujeito. E o predicativo do objeto é uma qualidade que vai ser do objeto, que é o complemento do verbo, tá? Então, na letra A, a gente tem sempre considerei você um bom companheiro. Sempre considerei você um bom companheiro. A gente tem predicativo do objeto. Um bom companheiro é a qualidade de você. E o você é o complemento do verbo considerei, tá? Eu, sujeito desinencial, considerei você, meu objeto. Então, um bom companheiro dá qualidade ao objeto, logo, um bom companheiro, predicativo do objeto. B. A plateia aplaudiu os dançarinos entusiasmada. Quem é que aplaudiu os dançarinos entusiasmada? A plateia. Quem é que estava entusiasmada? A plateia. Então, entusiasmada é o predicativo do sujeito. C. Seu irmão certamente será um exemplo de pai. Mais um
exemplos de predicativo do sujeito, uma qualidade destinada ao sujeito. Todos me julgam um gênio. Todos é o sujeito. Julgam a mim, então todos, sujeito, vai julgar alguém um gênio. Esse me aqui é o complemento, é o objeto, tá? Então, um gênio, predicativo do objeto. Letra E. O mestre deu a discussão por encerrada. E aí a gente tem predicativo do objeto. Por encerrada é a qualidade da discussão. Os noivos andavam sorridentes pelo salão. Então, sorridentes é predicativo do sujeito. É a qualidade do sujeito, a qualidade dos noivos, tá bom? Número 3 é grande, hein? Vamos ver aqui o enunciado do 3. Classifique os tipos de predicados de cada oração, abaixo. Então, a gente viu na nossa aula presencial que quando for verbos de ligação, a gente só pode ter predicado nominal. Se na frase tiver apenas verbo transitivo ou verbo intransitivo, a gente vai ter o predicado verbal. Agora, se a gente tiver um verbo transitivo ou intransitivo, mais um predicativo, então o predicado vai ser verbo nominal, tá? Então, aqui eu coloquei em sigla. José chegou atrasado, predicado verbo nominal. Eu tenho o verbo chegar intransitivo, quem chega, chega. Cansado, qualidade do meu sujeito. Predicativo. O espetáculo foi emocionante. O verbo foi, verbo de ligação, predicado nominal. Chove bastante na minha região. O verbo chover, indicação, né? Transitivo não, indica fenômeno da natureza. Então, o predicado é verbal. O professor já corrigiu as provas, predicado verbal. Prenderam um ladrão, predicado verbal. Mônica é muito simpática. Olha o verbo de ligação aqui, indicando estado. Então, a gente tem predicado nominal. Vive-se bem no campo, predicado verbal. Perdi minha caneta, predicado verbal. Você acha minha caneta feia? Aqui eu tenho o verbo achar, verbo que indica ação, tá? Um verbo transitivo. Quem acha, acha alguma coisa. E a gente tem o feia, que é o predicativo do objeto. Então, se a gente tem verbo que indica ação mais predicativo, o predicado é verbo nominal. J. Os excursionistas chegaram cansados. Predicado verbo nominal. É a mesma estrutura da letra A. K. Bateram a porta. Predicado verbal. L. Estava irritado com as brincadeiras. Esse estava é verbo de ligação porque indica estado. Então, a gente tem predicado nominal. Compareceram todos atrasados à reunião. Predicado verbo nominal. A gente tem o verbo comparecer, que indica ação, e atrasados é um predicativo, tá? Come-se com fartura em sua casa, predicado verbal. Foi muito difícil a última questão, predicado nominal. Cresceram aquelas árvores, predicado verbal. O ônibus saiu atrasado, verbo nominal, predicado verbo nominal. Anoiteceu, predicado verbal. Anoiteceu, verbo de ação. Se chegaram os filhos da vizinha, predicado verbal. P, crê-se em Deus, predicado verbal. E, por fim, todos ficaram quietos, predicado nominal, porque a gente tem o verbo ficar indicando estado. Próxima questão, número 4. O hotel virou catacumba.
O predicado é nominal, o predicado é verbo nominal, o predicado é verbal, o verbo é transitivo direto. Estão corretas alternativas C e D. E aí? Em hotel virou catacumba, a gente tem um predicado nominal, em que o verbo virar vai indicar o estado, tá? Qual foi o estado do hotel? Catacumba. 5. Sobre a classificação do predicado, é incorreto afirmar alternativa D. No predicado verbo nominal, o núcleo nominal apenas poderá ser representado pelo predicativo do objeto. E a gente viu nos exercícios anteriores que não, que pode ser também o predicativo do sujeito. Então, o que deixa essa alternativa incorreta é a palavra apenas aqui. Número 6. Assinale a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações a seguir. 1. Ela chegou da festa, já era madrugada. 2. Os moradores estavam revoltados. 3. Ele encontrou os amigos no bar. Aí vem um de novo, gente. Na apostila vem um de novo, que devia ser o 4, né? Os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção. E o 2, no lugar do 5, ela ficou aflita com a sua demora. Então, na sequência, a gente tem os predicados verbal, nominal, verbal, verbo nominal e nominal, em ordem, tá? Então, ela chegou da festa, já era madrugada, predicado verbal. 2, os moradores estavam revoltados, predicado nominal. 3, ele encontrou os amigos no bar, predicado verbal. 4, os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção, verbo nominal. E, por fim, ela ficou aflita, a gente tem predicado nominal. 7, o sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se como verbo nominal no primeiro e verbal na segunda, tá? Então, aqui o sol entra, o verbo entrar, um verbo de ação, e aí tarde, pálido, fraco, oblíquo, predicativo, característica do predicado verbo nominal. E o sol brilhou um pouquinho, o verbo brilhar, sem predicativo, é só predicado verbal. 8. Assinale a alternativa correta. 1. Paulo está adoentado. 2. Paulo está no hospital. A alternativa correta, a alternativa é: o predicado é nominal em 1 e é verbal em 2. Veja que eu tenho o mesmo verbo, está. Um vai indicar estado e o outro vai indicar ação. 9. O professor entrou apressado. O trecho em destaque indica predicado, verbo nominal. Verbo entrar, verbo que indica ação, mas apressado, predicativo. 10. Na oração, a inspiração é fugaz e violenta, podemos afirmar que o predicado é B, nominal, porque a gente tem verbos de ligação. Na letra A, ele fala assim, verbo nominal, porque o verbo é de ligação e vem seguido de 2 predicativos. Ele vem seguido de um predicativo só, tá? Um predicativo, fugaz, violenta. Não é porque eu tenho 2 qualidades que eu vou ter 2 predicativos, tá bom, gente? Então, letra B é a correta. 11. Assinale a alternativa em que aparece predicado verbo nominal. Alternativa A. Nesse samba te proclama a majestade do universo. B. O homem doou os agasalhos aos necessitados. C. Após o toque permaneceram na sala os alunos. D. Brasil, és no teu berço dourado o índio civilizado, ou é lutar com palavras e a luta mais vã?
A alternativa que vai ter predicado verbo nominal é a alternativa A. Nesse samba, te proclamo majestade do universo. Então, eu tenho o verbo proclamar, que indica ação, ele vai proclamar alguém, que é o meu objeto, o complemento do meu verbo, o quê? Majestade do universo. Então, majestade do universo é predicativo, é a qualidade desse complemento T aqui, tá bom? 12. Assinale a alternativa em que não há predicado verbo nominal. Alternativa A. Elas admiravam as encantadas luzes da cidade eterna. B. Elas admiravam as luzes da cidade eterna encantadas. C. Encantadas. Elas admiravam as luzes da cidade eterna. Ou alternativa D. Elas admiravam encantadas as luzes da cidade eterna. A gente vai ter a alternativa em que não vai ter predicado o verbo nominal, a letra A. Elas admiravam as encantadas luzes da cidade eterna. Essas encantadas aqui não vai dar qualidade, tá bom? Ela vai ser o complemento de admirar. Elas admiravam as encantadas luzes. 13. Leia. A conversa corre alegre. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Os adjetivos grifados nos versos acima classificam-se respectivamente como predicativo do sujeito e do sujeito. Então, a conversa corre alegre. Quem é que corre alegre? A conversa. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Quem foi que tornou as outras palavras mais belas? Eu aprendi novas palavras. Aqui vai ser a letra A, tá, gente? Na letra B, não. Então, vamos voltar. Ó. A primeira, conversa ocorre alegre, é predicativo do sujeito, ok? E na segunda, aprendi novas palavras e tornei outras mais belas, aqui é predicativo do objeto, tá? Quem foi que aprendeu novas palavras? Eu. Quem foi que tornou outras mais belas? Eu. Então, eu é o sujeito desinencial. Mais belas nos refere ao sujeito eu. Se refere a novas palavras. E novas palavras é o objeto. Então, 13, gabarito A. Tá bom? Gabarito letra A da 13. 14. Observe as duas orações abaixo. 1. Os fiscais ficaram preocupados com alto índice de sonegação fiscal. 2. Houve uma sensível queda na arrecadação do ICM em alguns estados. Quanto ao predicado, elas classificam-se respectivamente como primeira, nominal, e segunda, verbo nominal. 14. Todas as alternativas contêm predicado nominal, exceto em alternativa B de bola. Aquele amor deixava-o insensível. Aqui a gente não tem predicado nominal. Nas outras a gente tem. A B não é predicado nominal, é predicado verbo nominal. 15. A rosa é um jardim concentrado num clarim de cor, anunciando a alvorada fogosa e o tempo iluminado. O termo destacado é predicativo do sujeito. Quem é um jardim concentrado? A rosa. Então, um jardim concentrado é a característica, a qualidade do sujeito, a rosa. 16. Ele observou-a e achou aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado. Os termos sublinhados, os termos destacados são
predicativo do objeto. Ele observou ela e achou aquele gesto feio. Achou o quê? Aquele gesto. Feio, grosseiro e masculinizado é característica do gesto, que é o objeto. 17. Angélica, animada por tantas pessoas, tomou-lhe o pulso e achou febril. Febril, sintaticamente, vai ser nosso predicativo do objeto. A Angélica achou alguém, que é esse o aqui, que é uma pessoa febril. Então, febril é a característica do objeto. Então, sintaticamente, febril é predicativo do objeto. 18. A compreensão é a necessidade do fraco. Temos aí um predicado nominal e o complemento nominal. A necessidade, predicado nominal, porque eu tenho verbos de ligação, a necessidade é um predicativo, e o do fraco completa o sentido da palavrinha necessidade, tá? Então, é complemento nominal. 19. Compare estas duas orações. Minha prima grávida voltou da praia. 2. Minha prima voltou da praia grávida. Letra A. Explica a diferença de sentido entre elas. B. Dê a função sintática dos termos que geram essa diferença. Então, na letra A, qual a diferença entre a frase 1 e a frase 2? Em 1, a prima ela já estava grávida, ela já se encontra grávida. E aí ela foi na praia e voltou da praia. Então, grávida, em 1, é o estado da prima, né? Como ela tá. Em 2, a prima ficou grávida na praia. Então, minha prima voltou da praia grávida. A gente tem aí uma qualidade do sujeito, da minha prima, tá? Então, em 1 vai ser adjunta de nominal, em 2, predicativo do sujeito. O voltou aqui vai indicar o estado da prima. Então, verbo de ligação. 20. Acha a alternativa em que o termo em destaque é um adjunto adnominal. Voltaremos cedo para casa. Coragem, amigos, não desanimem. Onde estão os alunos? Encontrei-o muito animado ontem. Ele parece ter ódio do rapaz. Adjunta adnominal na letra C. Esse os é adjunta adnominal, tá bom? 21. O candidato possui uma vontade de ferro. Na frase acima, a locução sublinhada por admitir sua substituição pelo adjetivo férrea vai funcionar como um predicativo. Predicativo. 22. Analise o termo em destaque. A Avenida Paulista é uma avenida muito famosa. O Paulista vai ser um aposto, porque explica a palavrinha avenida. 23. Beijou-lhe as mãos com respeito. Qual a função sintática do termo mulher? Objeto indireto. Alguém beijou ele ou ela, uma outra pessoa, as mãos com respeito, as mãos dele ou dela, tá? Então, esse lhe, objeto indireto. E aí a gente finaliza os nossos exercícios, finaliza aí a nossa correção. Qualquer dúvida que você tiver, é só falar comigo no nosso encontro presencial, tá? Bons estudos e até a próxima. Um beijo, turma, e até. Tchau.